Te convido agora a pegar a Bíblia, nós vamos orar e o Espírito Santo virá sobre nós para dar-nos o entendimento da palavra de Deus. Maravilhoso e bom Deus, obrigado pelo privilégio nesta manhã de nos reunirmos neste santuário, a tua casa, o lugar da tua presença, aonde o Senhor manifesta poder, aonde o Senhor dispensa a cada coração, colocando cheio do teu amor. Que o Espírito Santo abra o nosso entendimento para mais uma mensagem do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 19 e o versículo 17. Nós agora seguimos para a quarta história do passado para o presente, que nós vivemos dias especiais. Eu queria muito aqui dar um abraço em você, amigo e amiga que está conosco adorando a Deus nessa manhã, mas o Espírito Santo vai aí ao seu coração para abraçar você, para aquecer o seu coração espiritualmente. Gênesis capítulo 19 e o versículo 17. A Bíblia diz assim: havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Agora, neste sábado, nós vamos conhecer a história, ou relembrar a história, e ver as lições da vida de Ló, da vida das filhas de Ló, da vida dos filhos de Ló, da vida da esposa de Ló. Qual era o estilo de vida de Ló? Ló, ele cresceu tendo como vizinho o seu tio Abraão, e desde criança ele foi ensinado, orientado, ele seguiu aquilo que o seu tio Abraão o instruía, e por isso ele cresceu nos caminhos do Senhor. Ao lado de um homem de Deus, o que tende a ser o coração humano, influenciado por ele. E essa foi a experiência de Ló, desde que ele cresceu ao lado do seu tio Abraão. Eles já tinham uma vida estabilizada, mas Ló decidiu, no capítulo 12 de Gênesis, diz para nós que ele foi com o seu tio. Olha que coisa impressionante, deixou os seus pais, deixou os seus parentes e foi seguir uma jornada. Abraão era uma luz aonde ele vivia, e agora Ló segue com Abraão uma jornada para Canaã. O foco de Ló, desde que ele teve aqui agora a certeza de que deveria ir, o foco dele era Canaã. Abraão era um homem rico, mas Abraão não tinha apego às coisas desta vida. Diariamente Ló estava atento aos passos do seu tio, ao comportamento, ao estilo de vida, e isso foi influenciando Ló. E nós encontramos alguns textos na Bíblia, eu vou ler para vocês mais daqui a pouco, um texto que diz que Ló foi um homem justo, Ló foi um homem diferenciado, mas Ló, em contrapartida, foi um homem que vacilou também muito. Os filhos de Ló, eles cresceram com Ló, recebendo as orientações do seu tio. Mas chega um momento agora, capítulo 13 de Gênesis, em um momento especial. Havia crescido muito a riqueza tanto de Abraão quanto de Ló, e eles agora precisavam sentar para conversar. E agora, mais uma vez, Ló vê um tio diferenciado. Ele vê um tio pacificador, um tio que vivia em paz. E Abraão então agora diz: não vamos ter contendas entre nós. Eu quero colocar para você capítulo 13 e o versículo 9 diz assim: acaso não está diante de ti toda a terra? Uma pergunta que o tio fez para o sobrinho. Então agora você pode escolher. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Assim nós viveremos em paz as nossas famílias. Houve um momento na história do povo de Israel que um líder se levantou diante de toda a nação
e colocou diante dos filhos de Deus, o povo de Israel. Isso foi Josué, no capítulo 24 de Josué, no verso 15. Josué chega agora para a nação e ele diz para eles: agora vocês devem fazer uma escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A escolha que a minha família faz é servir a Deus. A escolha que a minha família faz é estar integralmente do lado do Senhor. Independente das circunstâncias, Josué diz: minha família escolhe. O que fazer, queridos, nos momentos de escolhas? Qual a decisão a tomar? Poderemos ser influenciados para este lado ou para este outro lado, conforme o estilo de vida que nós temos. Poderemos escolher para o bem ou para o mal, dependendo do quanto Deus está atuando no nosso coração. Vocês sabem que eu gosto muito de falar sobre isso. Eu sou apaixonado pelos casais de namorados, e eu gosto de mexer com eles. Amados irmãos, quando o seu coração está ligado ao coração de Deus, você fará uma boa escolha. Amém? Você e eu faremos boas escolhas. Ciência do Bom Viver, página 365, diz assim: ao escolherem um lar, terão em vista os bens mais preciosos da vida. Ide para um lugar onde possais contemplar as obras de Deus. Buscai a tranquilidade de espírito na beleza, quietude e paz da natureza. Descanse o olhar nos campos verdejantes, nos bosques e nas colinas. Erguei os olhos ao céu azul e aspirai o ar celeste e revigorador. Ide para um lugar separados das diversões e extravagâncias da vida na cidade. Pastor, dentro do estilo de vida cristã, nós precisamos pensar em uma vida mais tranquila? Precisamos. Faz parte do plano de Deus o coração viver mais amena a vida? Sim. Vai ter problemas numa vida no campo? Vai ter problemas na vida na cidade? Vai. Mas lá estaremos mais tranquilos. Abraão tinha essa experiência. Abraão vivia a experiência no campo. Vocês lembram que nós estudamos semana passada que quando ele escolheu ir para a cidade, desculpa a expressão, quebrou a cara, foi viver uma vida frustrada, com problemas. Amados irmãos, Ló, ele viu que a terra perto de Sodoma era mais favorável à prosperidade mundana e temporal, e então ele escolheu aquele lugar. Nós nascemos com a natureza, com a tendência para este mundo, irmãos. Então fica muito fácil fazermos escolhas materialistas, egoístas e para este mundo. Olha que coisa interessante, Ló entrou rico em Sodoma e saiu sem nada. Vamos ver daqui a pouquinho mais alguns detalhes interessantes. Gênesis 13:12, esse eu gosto. Eu gosto de ver esse detalhe que é muito interessante no capítulo 13 de Gênesis e o versículo 12. Você sabe que no versículo 10 ele levantou os olhos e aí ele viu. Naquele momento, possivelmente Ló já não estava mais tão bem espiritualmente. Quem sabe Ló não estava tanto estudando a Bíblia, orando tanto que ele deveria, por isso ele caiu facilmente no olhar para... Sabe o que ele deveria ter feito? Não, tio, que isso, tio? Eu sou mais novo que o senhor. Não é justo eu ir para as campinhas, para aquele verdejante ali, tio. Não, eu posso pegar as montanhas, tio. Eu sigo para cá. O senhor já está de idade. O senhor vai naquele lugar mais tranquilo. Não, queridos.
Ló estava vendo além do campo que ele estava escolhendo. Ele estava vendo Sodoma. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, mais coisas. Capítulo 13, versículo 12, diz assim: habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Vamos lá, eu quero conversar agora rapidinho com você. O que é ir armando as tendas a Sodoma? Por exemplo, podemos estar na cidade e viver uma vida simples do campo. Podemos viver na cidade e viver uma vida espiritual como viveríamos no campo. É mais difícil, mas podemos. E muitas famílias vão continuar vivendo na cidade por causa das circunstâncias. Eles não sairão, mas aqueles que puderem sair, vão sair o mais cedo possível. Mas aqui diz que o que é armar a tenda em direção ao Sodoma? Por exemplo, quanto mais dentro da minha casa eu tiver atrações do mundo, é armar a tenda em direção a Sodoma? É. Quanto menos eu tiver de atrações, eu diria até talvez de tecnologia dentro de casa, meus filhos serão menos apegados a essas coisas. Eu queria dizer para vocês, por exemplo, já faz mais de 5 anos, e é uma bênção lá em casa ter o aparelho de TV só para programas da igreja. Nem jornal se assiste mais lá em casa. E eu digo para vocês que eu percebi que isso teve uma influência positiva lá em casa. A gente teve mais tempo para ficar em família, entende? A gente teve mais tempo para estar juntos. Mas, amados irmãos, Ló foi armando. Por quê? Porque ele foi sendo atraído, porque ele sabia das atividades, porque ele sabia das atrações, e ele ia lá naturalmente para comprar coisas. Então, quem sabe um dia Ló foi e ele viu: nossa, tem que bater canela ou no lombo de um animal, de lá até aqui. Olha, para você ter uma ideia, no dia do funeral do meu pai, perdoe eu estar citando já a segunda vez aqui, eu relembrei o legado do meu pai. Meu pai e minha mãe fez a mudança deles no lombo de um burro. Meu pai e minha mãe muitas vezes viajaram horas e horas com compra nas costas a pé. Amados irmãos, Ló deve ter chegado e falou: nossa, eu estou cansado, todo dia tenho que instruir meus filhos, vou colocar meus filhos aqui na escola da cidade. Nossa, todo mês eu tenho que vir fazer compra. Se eu morar aqui dentro, vai ser muito mais conveniente, vai ser muito mais fácil para a minha vida. Boas intenções. Patriarcas e Profetas diz assim, 168: Deus não gostaria que qualquer de nós fosse como Ló, que escolheu habitar em um lugar em que ele e a sua família eram mantidos em constante contato com o mal. Está aqui registrado. A quarta história diz para você e para mim que o plano de Deus para o passado foi que as famílias vivessem aonde? No campo. Por que essas histórias estão registradas e elas têm similaridades, parentesco com os dias em que nós vivemos? Quando Ló entrou, Patriarcas e Profetas 1:68, quando Ló entrou em Sodoma, se propunha a ele conservar-se livre da iniquidade, mas fracassou. As influências corruptoras em redor dele tiveram efeito sobre a sua fé, e a relação de seus filhos para com os habitantes de Sodoma ligaram até certo ponto seus interesses com os deles. Muitos ainda estão cometendo um erro semelhante. Isso para nós hoje. Jovens, posso implorar para vocês? Não vão a lugares, não estejam com pessoas que podem afastar vocês de Deus. Queridos irmãos, trabalhadores, muito
cuidado com o contato com as pessoas, com os negócios desta vida, porque podem nos afastar de Deus. Não entre na onda, não entre na moda que não está conforme a vontade de Deus. Os filhos de Ló, eles começaram a formar amizades, e as influências dos jovens, das crianças, das mulheres e dos homens de Sodoma foi um desastre para a família de Ló. Ao ir para Sodoma, Ló tinha boas intenções egoístas. Quais são as boas intenções egoístas? Melhor comodidade, mais facilidade para as coisas, entende bem? Um trabalho mais leve do que o do campo. Como eu fiquei feliz no hospital que eu estava com meu pai. Ele pegou na minha mão e falou: filho, com os calos, pastor, com um calo nas mãos, é uma honra para mim dizer para você que eu capino, que eu furo buraco, que eu faço, que eu pego machado. Queridos irmãos, essa é a melhor terapia para nós. Faz isso na sua casa. Quem sabe você pode fazer como eu fiz por 2 anos, no 7º andar de um prédio, num condomínio de 300 apartamentos. Nós fizemos uma horta na nossa varanda. Põe a mão na terra, põe os seus filhos para mexer com a terra. O poder extraordinário de Deus através da natureza vai nos atrair para Ele. Papai, aquele passarinho ali. E aí você começa a conversar com o seu filho sobre o Criador. Ló poderia ter preservado de muitos males a família, se não houvesse estabelecido o seu lar naquela pecaminosa e contaminada cidade. Tudo quanto Ló e a família fizeram em Sodoma, poderiam ter feito mesmo se tivessem residido num lugar a certa distância da cidade. Manuscrito 94, 1903. Amados irmãos, pode-se fazer, mas se paga um preço mais caro. Hoje de manhã, a hora que eu fui estacionar o carro ali na igreja do Colorado, eu olhei a parte da frente do carro, tem um pedacinho quebrado. Preço da estrada de terra. Todo ano eu tenho que levar meu carro para a suspensão ser reajustada. Preço de morar. Mas eu pago com prazer esse preço. Alguns colegas falam: mas e a sua quilometragem? Com prazer, gasto um pouquinho a mais. Amados irmãos, seja vossa preocupação selecionar um lugar para vossos lares e estabelecê-los tão longe de Sodoma e Gomorra quanto possível. Evitai as grandes cidades. Com certeza você deve estar entendendo que eu estou procurando trabalhar com equilíbrio aqui. Alguns vão poder e outros não vão poder. Vão sair só lá no finzinho. Se possível, estabelecei vosso lar no quieto retiro do campo, mesmo que assim procedendo, jamais venhais a ficar ricos. Localizai-vos onde haja melhor influência. Quem vive no campo ganha menos dinheiro do que quem vive na cidade. Mas sendo equilibrado, olha outra coisa que eu queria implorar para você. Vamos aprender aqui a fazer economia, irmãos. Anda um pouquinho a mais, vai na loja do lado, ou na loja mais à frente, ou quem sabe no outro bairro, compra lá o mesmo produto, mais em conta. Eu me divirto lá em casa, quando eu chego para os meus filhos: olha aqui, filho, é o seguinte, está vendo esse produto? Pois é, na loja tal custa tanto, e na outra, papai pagou menos. E a gente, nossa pai, você não tem jeito, eles falam, essa é a expressão deles. Ensinar para os nossos filhos economia é crescer na vida financeira. Eu queria muito convidar você para avançar no seu crescimento financeiro, para você abençoar outros, para você abençoar
até o avanço da obra. Estou fechando aqui agora, queridos, sobre o estilo de vida. Pastor, por que você deu uma ênfase maior? Porque a escolha que Ló fez em ir para Sodoma fez diferença na salvação da família dele. A decisão de ir para as atrações dessa vida o tornou um homem triste, decepcionado e frustrado como líder da sua casa. Agora, a vida missionária. O que Deus queria para Ló em Sodoma? Que ele pregasse o Evangelho. Era isso. Viver no campo e ir a Sodoma pregar o Evangelho, como Enoque fez, como foi a vida de Enoque. Ouçamos bem agora o que Ellen White nos diz: devemos elaborar sábios planos para advertir as cidades e ao mesmo tempo morar onde possamos proteger os nossos filhos. Deus não abre mão pregar a cidade. Vai ter gente que vai morar às vezes 2 horas da cidade, e eu conheço pessoas que fazem isso, porque eu fui pastor na Bahia e eu fazia isso na canela com os irmãos, com as famílias. Eu ia a pé 2 horas para a igreja, porque era fora do horário de ônibus, e a bicicleta às vezes estava estragada ou com o pneu furado. E lá então eu ia com os irmãos para outros lugares, e eles falavam para a gente da alegria de irem para a igreja a pé, colocando as crianças aqui no ombro, porque eram pequeninas. Algumas vezes eu até ajudava, colocava também, carregava para ele. É um preço, queridos, mas um preço prazeroso que nós podemos pagar. Como guardadores dos mandamentos, temos de deixar as cidades. Como fez Enoque, devemos trabalhar nas cidades, mas não morar nelas. Trabalhar, pregar, comprar na cidade, mas viver onde? Na calmaria do campo, na tranquilidade do campo. Olha que coisa maravilhosa teria sido hoje, se você que não mora no campo ainda, o som da chuva nas folhas, a noite inteirinha, queridos, o barulho do som das gotas da chuva. Amados irmãos, Abraão foi missionário em Sodoma. Ellen White detalha para nós que Abraão era conhecido em Sodoma. Olha que coisa! E Sodoma não era uma cidade pequena, e eles conheciam Abraão. Eles viam através da vida de Abraão. Olha que coisa interessante. Quando Abraão libertou os elamitas, os cativos, foi chamada a atenção do povo para a verdadeira fé. Abraão não era um estranho para o povo de Sodoma, e seu culto ao Deus invisível fora assunto para ridículo entre eles. Mas sua vitória sobre as forças grandemente superiores e sua disposição magnânima dos prisioneiros e despojos provocaram espanto e admiração, enquanto sua habilidade e bravura eram exaltadas. Ninguém podia evitar a convicção de que o fizera vencedor um poder divino. Aonde Abraão ia, Deus é com esse homem. Aonde Abraão ia, Deus é com esse homem. Deus é com essa mulher, Deus é com esse jovem, Deus é com essa criança. Irmãos, a coisa interessante aqui da vida de Abraão era que ele falava para as pessoas do amor de Deus na cidade de Sodoma. Mas vamos ver sobre Ló. Quando Ló foi para a cidade, como foram os primeiros dias? Eu imagino que Ló pregou na cidade. Eu imagino que Ló procurou influenciar as pessoas em um bom caminho. Só que, irmãos, chega algum momento que a gente vê que não tem resultado, e dá vontade de desistir, dá vontade de parar de pregar. Ló se tornou simpatizante pela cidade, de forma que ele se tornou um juiz, e agora ele ficava na entrada da cidade, para ali julgando os casos, advogando os casos. E um dia a Bíblia fala para nós, capítulo 19 de Gênesis e o versículo 1, que ele viu 2 homens. Ele viu que eram 2 homens diferenciados. Você acha que Ló não via que tinham homens que entravam na cidade e ele já falava: esses aí estão indo lá para aquele motel. Esses aí, eles estão indo fazer. Ele conseguia diferenciar. Consegue se ver no rosto, a fisionomia. Você percebe quem tem um temor a Deus e quem não tem um temor a Deus. E Ló via isso, e ele viu esses 2 homens. E o capítulo 19, versículo 1 diz:
Ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló, assentado. E este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra. E na metade do verso 2 diz: vinde para a casa do vosso servo. No verso 3 diz: instou-lhes muito. Vamos ver algumas coisinhas aqui. Por que ele estava na entrada? Porque ele é juiz. Ei, mas já era noitinha. Noitinha não tinha ali. Mesmo se tivesse iluminação, era fraco. Por que ele ainda estava ali? Talvez Ló se sentisse triste dentro da sua casa. Sabia disso? Amados irmãos, jovens, possivelmente dentro da casa de Ló, as conversas, as brincadeiras, a televisão ligada, os programas, as músicas, entristecia o velho Ló. Querido Pai, não deixe entrar na sua casa aquilo que pode entristecer os anjos de Deus, e até você mesmo. Quem sabe ele estava na entrada da cidade, pensativo naquela hora. Hoje entrou muita gente aqui. O pecado nessa noite vai de novo estar em alta. O que eu fiz em vir para cá? Eu deveria ter ficado lá onde eu estava. Sim, irmãos, como é duro pesar na consciência de uma escolha errada. Queridos jovens, sejam sábios. Queridos irmãos, com base no assim diz o Senhor, vamos fazer as nossas escolhas, vamos tomar as nossas decisões pensando muito. E é por isso que nós devemos pensar tanto aquilo que a gente tem segurança e certeza, por exemplo, de ir para o campo. Senta, ora muito, analise, para depois tomar a decisão. Não tome uma decisão precipitada. Ficar na cidade, toma uma decisão de forma segura, para depois, como Ló, não se arrepender. Amados irmãos, agora então, ele instou muito com eles. Alguma coisa estava de errado ali. E Ló agora implora: vamos para minha casa. Não, nós vamos ficar na praça. Vamos para minha casa. Não, nós queremos ficar aqui. Vamos para minha casa. Ló, amigo, nós queremos ficar na praça. Nós queremos conhecer aqui a cidade. Por favor, vamos para minha casa. Por que você está implorando para a gente ir para a sua casa? Queridos irmãos, não sei se Ló falou para eles: aqui não é um bom lugar. Eles vão abusar de vocês aqui. Amanhã possivelmente eu vou vir na praça e vou pegar vocês e vou enterrar vocês. Porque essa cidade está perdida, porque essa cidade é má, porque esse mundo não presta. Não sei se ele falou assim. Eu só sei que aquele homem agora, ele estava com uma certeza: Sodoma não é mais um bom lugar para eu estar com a minha família. Review me Herald, 10 de março de 1904, quando Ló, agora dentro da sua casa, no capítulo 19, versículo 12, os anjos falam: Ló, nós viemos aqui, nós vamos destruir essa cidade. O juízo de Deus chegou ao momento em que não tem mais. Então você deve ir agora e advertir os seus parentes. Vai agora, Ló, não estou vendo que os meninos estão aqui. Eu sei que nós sabemos que você tem filhos homens. Só as meninas estão. Vai lá e vai advertir os seus filhos. E Ló saiu às pressas. Sabe por quê? Porque Ló queria a salvação da sua família. Queira a salvação da sua casa. Queira a salvação da sua família. E Ló foi. E agora então, amados irmãos, olha o que eu leio sobre a experiência do pregador Ló, agora em Sodoma. Quando Ló advertiu os membros da sua família da degradação de Sodoma, eles não quiseram atender às suas palavras. Agora Ló não estava mais, não sei se com crédito, mas o consideraram um entusiasta fanático. A destruição que ocorreu encontrou os desprevenidos. Assim será quando Cristo vier. Estarão inteiramente absortos nos negócios, e o dia do Senhor virá sobre eles como um laço. Amados irmãos, em uma baita de uma cidade, apenas uma família seria salva. Quão bom se fosse toda a família.
Queria te dizer que se prepare. É possível que nem todos os membros da sua família vão para o céu. Como dói isso, queridos. Ontem eu estava me lembrando de um sobrinho meu que nasceu e cresceu na igreja, apesar da mãe ter abandonado. É o que eu disse para vocês, que eu fiz o apelo para no final do ano ela se voltar para Deus. E eu estou sendo incomodado. Essa semana eu vou ter que ligar para ele e fazer um apelo. O interessante é que quando ele casou, ele não tinha nada, e Deus está dando bênçãos para ele. Impressionante. Eu falei para minha irmã: meu sobrinho está ganhando o dobro do que eu ganho. Ele já está comprando um lote para ele, já está construindo uma casa para ele. E eu não tenho ainda uma casa. Talvez eu nem vou ter uma casa, mas a minha casa já está pronta lá no céu. E quanto mais ele está crescendo, mais ele está distanciando de Deus. Queridos, cuidado com as coisas desta vida. Distanciam-nos de Deus. Agora então nós encontramos Ló frustrado, decepcionado. Filhinho, por favor, filhinho, vamos lá, filho. São os mensageiros de Deus. Eles vão destruir a cidade. Eu imagino que ele implorou. Eu imagino que Ló chorou. Talvez Ló caiu de joelho diante dele, pegou na mão do seu filho e falou: filho, não perca a salvação. Pais, vamos falar assim para os nossos filhos. Vamos dizer para ele: filho, sai dessa, filho. Filho, Deus vai destruir Sodoma, e eu não quero perder, eu quero você comigo no céu. Eu queria dizer para os filhos nesta manhã: os seus pais oram todos os dias por vocês. Eu oro todos os dias pelos meus filhos. Minha esposa ora todos os dias. E em algum momento que a gente vê eles distanciando de Deus, a gente redobra as orações. Eu queria pedir para você. Eu estou numa experiência maravilhosa com minha esposa. Todos os dias, 5 da manhã, nós ajoelhamos na nossa cama e nós colocamos os nossos filhos diante de Deus. E ao longo do dia nós temos um compromisso individual. Pai, por favor, mãe, imploro para você. Chega junto, mãe, eu não quero saber de oração, mas filho, eu vou orar por você. Mesmo que ele vire as costas, se ajoelhe e mostra para ele que você intercede diante de Deus pelo seu filho, porque o seu amor é um amor de eternidade para ele. Os nossos filhos precisam saber. Vocês sabem que eu já falo há anos disso para vocês. Esse é meu 4º ano aqui. Eu falo: acorda de madrugada e surpreenda o seu filho, sua filha, que ele tome um susto com você na beira da cama dele, ajoelhado. Faz isso, pai e mãe, com seu filho. Queridos filhos que estão aqui, aceite as orações dos seus pais. Pois é, mas infelizmente não funcionou. E Ló volta para casa, não sei se cabisbaixo, não sei se chorando, em pranto. Quem sabe ele abraça um dos anjos e diz: meu filho não quer saber de Deus, meu filho vai se perder. Bom, mas queridos, agora Ló, diante daquele quadro, ele foi um fracassado missionário para a sua família, para a sua cidade. E naquele contexto agora, 2 Pedro, capítulo 2, o versículo 7. Eu leio com vocês esse texto bíblico que resume aquele momento e a vida de Ló. Capítulo 2 de 2 Pedro e o versículo 7. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Entendeu? Naquela tarde, naquela noitinha daquela noite, ele estava na porta da cidade, quem sabe lamentando. Agora então, naquela mesma noite, ele lamenta mais ainda, porque ele chega para os seus filhos, e os seus filhos não querem saber de Deus. Os seus filhos não querem estudar a Bíblia, os seus filhos não querem orar, os seus filhos não querem ir à igreja, os seus filhos não querem falar do amor de Deus, os seus filhos não querem saber do céu. Espero não estar falando para alguém, mesmo você que está assistindo aí pela internet, que nesse momento não quer saber de Deus, porque se você não quiser saber de Deus,
Eu apelo para o seu coração nessa manhã: busque saber de Deus. Amados irmãos, Ló via perversão, mas ele deixou o mal entrar na sua casa. Não deixa, por favor. Corta, vai doer, mas corta. Não seja você um estímulo para o mal dentro da sua casa, seja o que for. Amados irmãos, Ló cuidou parcialmente da sua família. A prova é que só as filhas saíram com ele. Os filhos não saíram, ele não conseguiu. É lógico que chega um momento que os filhos vão tomar a decisão, e a gente não consegue mais influenciar, mas nós devemos fazer o nosso melhor. Amados irmãos, os anjos relutaram em aceitar o convite de Ló para ir à casa dele, porque era um teste de quanto Ló queria realmente a salvação daquela cidade e o cuidado. Os anjos agora então, eles têm que tomar Ló e arrancar Ló de dentro da cidade. Olha que episódio triste da experiência dele. Ló voltou triste, história de seu insucesso. Então os anjos o mandaram levantar-se e tomar a esposa e as duas filhas que ainda estavam em casa e deixar a cidade. Ló, porém, demorava-se, se bem que diariamente angustiado ao ver as cenas, não tinha uma concepção verdadeira da iniquidade aviltante e abominável praticada. Não se compenetrava da terrível necessidade de darem os juízos de Deus um paradeiro ao pecado. Alguns de seus filhos apegaram-se a Sodoma, e sua esposa recusou-se a partir sem eles. O pensamento de deixar os mais caros na terra, duro abandonar casa luxuosa e toda a riqueza, a fim de sair como um errante destituído de bens. Pasmo pela tristeza, demorava-se relutante em partir. Não, espere um pouquinho, vai passar um programa aqui agora, é o último que eu vou assistir. Peraí, só um segundo, deixa eu curtir um pouquinho esse objeto. Queridos irmãos, apego ao materialismo pode dificultar na hora de sair de Sodoma. Sério. Eu não sei se o shopping estava aberto ontem. Eu acabei julgando, porque quando eu fui fazer o pôr do sol com uma família ontem, já saí um pouquinho mais tarde, já era quase 8 horas, e um engarrafamento aqui, um trânsito pesado. Eu falei: será que no shopping que está lotado? Quanta expectativa, quanta ansiedade para voltar à vida normal. A nossa vida é anormal, queridos. Ela é na contramão dos costumes deste mundo. E Ló agora nessa tristeza com os seus. Ló, lá no campo era melhor para você, Ló, era lá que você tinha que ter ficado. Ló, você não tinha que ter vindo. Não, Deus não age assim. Vamos, Ló, entendeu? Ló, não, vamos, Ló, paciência de Deus. Deus fala assim: vamos, filho, venha, filho. Deus não te crucifica, não. Ele só diz: eu te amo, eu quero tirar você, vou tirar você daqui. Amados irmãos, a Ló foi enviada a mensagem: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Ló colocou-se sobre a guarda dos mensageiros celestes e foi salvo. Assim como os discípulos de Cristo tiveram aviso da destruição de Jerusalém, os que estavam alerta quanto ao sinal da próxima ruína e fugiram da cidade, escaparam à destruição. Assim agora estamos dando o aviso da segunda vinda de Cristo e na destruição independente sobre o mundo. Os que ouvirem a advertência serão... por favor, que atenção de vocês, um segundinho. Alguém aqui ficou sem avisar para nós o dia que o coronavírus ia visitar a cidade. Quem era você? Você sabia o dia? Alguém aqui ficou sem avisar para o João Paulo que ele ia morrer naquela tarde. Quem é você que ficou sem avisar? Amados irmãos, as coisas vêm
e às vezes a gente não percebe. E Ló agora, ele não conseguiu perceber. E então os anjos chegam e dizem: livra-te, Ló, você é que decide, Ló. Nós queremos tirar você, mas você é que decide sair daqui ou não, Ló. Toma agora a sua decisão sábia, Ló. Ló, não olhes para trás. Olhar para trás é sentir saudade do mundo. Olhar para trás, Ló, é sentir falta das coisas de Sodoma. Ló, não olhes para trás. Rompa os laços com Sodoma. Esqueça, Ló, o passado é passado. Tenha o foco agora no monte, Ló. Vá para o campo, Ló. Foge. Ló poderia ter saído antes, queridos, mas ele protelou. Ló segurou o tempo e ele foi ficando. Para que você não pereça, Ló, precisamos, queridos, dar mais valor à vida do que à morte. E dar valor à vida é obedecer a Deus. Queridos, sair ou não sair? Ló colheu frutos amargos ao ir para Sodoma. A mulher de Ló foi condenada. O juízo veio sobre ela diante do tribunal, porque ela amou mais Sodoma do que o céu. Há juízo destruidor para os que não desapegam deste mundo. Olhar para Deus ou olhar para o mundo é a pergunta. A esposa de Ló volveu os olhos para a cidade, para aquilo que ela havia deixado lá. A maldição de Deus veio sobre ela. Podemos ver que Ló cometeu um erro ao estabelecer o seu lar em Sodoma. Perdeu tudo, exceto duas de suas filhas. Essa é uma lição que devemos levar a sério. Manuscrito 19, 1886. Ló poderia ter preservado muitos dos seus familiares dos males daquela vida. Amados irmãos, Deus chega para Ló e diz: Ló, uma segunda ordem, viu? Vocês sabiam disso? Deus diz: Ló, sai de Sodoma e vai para o monte. Sabe o que ele fez? Ele pediu para ir para Zoar. Ali tem uma cidadezinha pequena. Olha que coisa, irmãos. Ló, você não está entendendo, Ló. É para o monte, é para o campo, Ló. Ló, você já esteve na cidade, você sabe como é que é a vida. Por favor, eu vi que eu alcancei a graça e a misericórdia de vocês. Me deixa, é uma cidadezinha pequenininha. Ló sabia que lá também tinha influência do mal. Prova é que Zoar foi destruído. E Ló foi para lá, eles deixaram. Quando Ló chegou lá, ele arregalou os olhos, ele viu o quê? Zoar também vai ser destruído. E aí então, ele recebe a segunda ordem. Olha a segunda ordem. Patriarcas e Profetas 1:61 diz: de novo foi dada a ordem solene de apressar-se, pois a terrível tormenta demorar-se-ia apenas um pouco mais. E Ló deveria sair. Foi quando ele saiu e ele foi para o monte. Amados irmãos, Ló vacilou e vacilou muito. Se o próprio Ló não houvesse manifestado hesitação em obedecer a advertência do anjo, antes tivesse fugido para as montanhas, sem uma palavra de insistência ou súplica, sua esposa teria também podido escapar. A influência de seu exemplo tê-la-ia salvo do pecado que selou a sua sorte. Mas a hesitação e demora dele fizeram com que ela considerasse levianamente, olha a expressão, levianamente a advertência. Não, eu vou até dar uma pausa aqui. Sabe o que está querendo dizer? Que Ló nem aí para aquilo que Deus estava falando. Ele tratou aquilo como algo assim comum, que não ia acontecer assim tão rápido. Amados irmãos, às vezes a gente acha que o mundo não será destruído tão rapidamente, que o ano que vem ainda, aí o coronavírus vai passar e tudo vai voltar a mil maravilhas, e ainda temos mais alguns bons anos neste mundo. Para quê? Para viver triste como Ló? Me diga se você está feliz. A nossa felicidade é Cristo, e é em Deus, e é na eternidade, irmãos. Sério, irmãos. Essa
semana quis notícias tristes da garotinha de 10 anos. Essa semana que notícia triste de pessoas que morreram. Amados irmãos, eu prossigo. Coração apegava-se a Sodoma e ela pereceu com a mesma. Rebelara-se contra Deus porque seus juízos envolviam na ruína as posses e os filhos. Se rebelou como Caim também o fez. Em vez de aceitar com gratidão o livramento, presunçosamente olhou para trás, mostrou ser ela indigna da vida, por cuja preservação tão pouca gratidão sentia. Eu sei que o texto é longo, mas ela não deu valor ao amor de Deus por ela. Que você e eu possamos dar valor à salvação, ao amor de Deus, ao Cristo morrer na cruz do Calvário. Sabe, queridos, foi duro para Cristo. Ele sofreu, sabe por quê? Por você e por mim. Vamos valorizar o amor de Deus. Amados irmãos, devemos estar apercebidos contra o tratar levianamente as providências graciosas de Deus para a nossa salvação. Patriarcas e Profetas 1:61. Vamos lá. Em mais um minuto, ao ver essa história, ao saber de uma decisão, de uma escolha precipitada, sem muita reflexão, o que fazer nesses dias que nós vivemos? Estudar mais a Bíblia para sermos mais sábios nas nossas escolhas, orarmos mais para Deus falar: para lá, para lá, para lá, fica, vai. Sabe, queridos irmãos, Ló, ele sabia onde deveria viver e não viveu. Ló sabia onde não deveria ir e ele foi. Ló permaneceu aonde não deveria estar. E ele agora vai para o monte, e lá do topo do monte ele olha para baixo e ele vê uma estátua de Sara, sua esposa, que não alcançou a salvação. Ele olha para a cidade e vê como um lago de fogo, e vê os seus filhos homens que ali pereceram. Ló olha para a cidade e vê ali a televisão, vê o carro, vê o seu trabalho, vê os seus amigos, vê a sua casa, que não mais existe. Logo, muito em breve, esse mundo não vai existir, e nós estaremos lá no topo da montanha da eternidade, vivendo feliz para sempre, com a nossa família, né? Se é esse o seu desejo, nesta manhã, se é esse o meu desejo, eu quero convidar você e eu para fazermos uma entrega de submissão à vontade de Deus. Senhor, toma conta da minha vida, dirige os meus passos, faça com que eu viva conforme a tua vontade, que tudo o que eu for fazer seja conforme eu assim diz, Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe ao tomarmos essa decisão nessa manhã. Vamos ficar em pé, vamos orar a Deus. Maravilhoso e bom Deus, 45 minutos a tua palavra foi aberta. Durante este período, nós cremos que o Senhor falou o nosso coração. Nós cremos piamente que o Senhor nos revelou a tua vontade para a nossa vida. Mas, Senhor, é tão difícil aceitar a tua vontade. Senhor, é tão difícil digerir alguns pontos da tua vontade, dos teus planos e desígnios para a nossa vida. Senhor, é mais cômodo a vida aqui na cidade, os shoppings, as lojas, ganhamos mais dinheiro aqui. Senhor, aqui a gente tem mais posses. Lá no campo, Senhor, nossa, Senhor, que coisa. Perdoa-nos, Senhor, porque não conseguimos enxergar o melhor para a nossa vida. Perdoa-nos, Senhor, porque às vezes deixamos ser introduzido na nossa casa algumas coisas que só estragam a nossa vida, que só nos distanciam do Senhor. Senhor, perdoa-nos, porque ainda Sodoma está dentro de nós, e é por isso que nós estamos em Sodoma. Tira Sodoma de nós, Senhor. E quando o Senhor tirar Sodoma de nós, ficará mais fácil para sair fisicamente de Sodoma.
não vamos sentir saudades, não vamos sentir vontade de olhar para trás e lamentar estar deixando as riquezas deste mundo. Queremos, Senhor, te clamar uma vida simples para nós. Bondoso Deus, queremos ir para Sodoma, Senhor. Por favor, nos ajuda a ir para Sodoma, mas para cumprir a missão, para pregar o Evangelho, para ver pessoas salvas no Teu nome, Senhor. Há muitas pessoas na Sodoma dessa vida que não Te conhecem, que estão perdidas, e nós precisamos falar para elas saírem de Sodoma, abandonarem o pecado. Senhor, usa a Tua igreja, o Teu povo, todos os dias que nós encontramos com sodomitas. Senhor Deus, diante do juízo, por favor, que sejamos aprovados. Amém. E não reprovados como a esposa de Ló. Santo Deus, diante do juízo, que sejamos aprovados e não reprovados como Ló foi, ao estar se demorando nas coisas deste mundo, Senhor. Nós queremos Te dizer nesta manhã, que diante do Teu juízo, nós amamos Jesus. Jesus é tudo para nós, Ele é a maior maravilha da nossa vida, Ele é o nosso encanto, Senhor. Ele é a luz que brilha diante dos nossos olhos, é Ele que nós queremos. Por isso, Senhor, tira-nos deste mundo em breve, Senhor, porque aqui não é mais um bom lugar. Salva, Senhor, a Tua igreja, salva-nos, Senhor, a cada um de nós nesta manhã. É a nossa oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Foge veloz para o monte, ó pecador, sem tardar. Busca perdão junto à fonte, fonte que está a jorrar. Lá fluirás paz dos santos, lá findarão os teus prantos. Olha do céu os encantos,